Hola mi gente, sejam todos muito bem-vindos ao Vamos a Estudiar Espanhol. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema muito comum e que inclusive me pediram para comentar a respeito e tirar um pouco dessa dúvida que geralmente acomete muitos estudantes, inclusive a mim também, a respeito das contrações no espanhol. Você sabe o que são essas contrações, como usá-las corretamente, como não utilizá-las, como elas funcionam, não sabe? Então fica comigo até o final desse vídeo. Vou compartilhar com vocês de uma forma bem simples e prática de como eu aprendi e como eu compreendi como utilizar essas contrações no espanhol. Então espero muito que vocês gostem desse conteúdo. Se gostar, deixa aquele seu gostei pra mim. Se inscreva aqui abaixo, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo novo. Então, bora lá começar esse vídeo falando a respeito do que é uma contração. No espanhol, contração acontece quando duas palavras se unem para formar uma só. Isso torna a fala e a escrita muito mais fluida e natural. No espanhol, temos apenas duas contrações obrigatórias. Então, vamos conhecê-las. Eu vou falar um pouquinho sobre elas no decorrer desse vídeo, que eu espero que seja o mais didático possível e que seja principalmente esclarecedor para vocês. Então, vamos aí para a parte que eu acho que sempre surge, que é o del. Contração do D com o L do espanhol. Então, a primeira contração que eu preciso que vocês saibam e conheçam é justamente essa. Ela é formada pela união, como eu falei, da preposição do D com o artigo definido masculino singular, ele. Eu vou dar um exemplo, porque eu acho que fica bem mais nítido e claro quando a gente coloca sempre em contexto. Em vez de eu dizer del parque, de el parque, eu vou dizer del parque. Por exemplo, numa frase, voy a salir del trabajo temprano. Ou seja, vou sair do trabalho cedo. Como é simples, eu coloquei ali o del na frase. Porque o del, a palavra, substitui o de el, quando temos um substantivo masculino depois. Então, ter isso em mente, e eu vou deixar sempre aqui na tela para vocês, as frases, exemplificando para vocês exatamente o uso dele, faz com que a coisa fique bem mais fácil quando a gente tem a questão mais visual. E eu vou explicar também como funciona o al, da contração obrigatória. Aqui nós temos a união da preposição a com o artigo definido masculino singular, el. Para um exemplo, porque eu acho que fica muito mais simplificado. Em vez de dizer a el cine, vou dizer al cine. Exemplo, voy al restaurante italiano. Vou ao restaurante italiano. Você vê que eu botei aqui a contração al. A gente precisa ter um pouco de cuidado, pois as contrações del e al só acontecem quando temos a combinação de preposição e artigo definido masculino singular. Tem casos em que não usamos a contração. E é justamente esses os casos que eu vou mencionar aqui para vocês. O primeiro deles é quando o artigo é feminino ou plural. A gente aí não usa essas contrações. Exemplo, de la casa. Aqui, perceba, a gente não fez a contração nem do del e nem do al. Aqui não ocorre a contração porque o artigo não é ele. Justamente por esse motivo, não ocorre a contração. Quando o artigo ele faz parte de um nome próprio, a gente aí não vai fazer essa contração. Por exemplo, voy a Salvador. Salvador é um lugar, é um nome próprio. Então, nesse caso, não usamos o al, porque, como eu mencionei, El Salvador é o nome de um país, é um nome próprio e é o artigo que faz parte dele, né? Então, por que é importante a gente aprender isso? E quando me veio esse comentário, eu decidi gravar esse conteúdo para vocês. Porque quando a gente fala, obviamente, sobre a gramática da língua espanhola, eu sempre menciono isso com vocês, é algo que muitas vezes os estudantes da língua, por negligenciar por um determinado tempo ali do começo dos seus estudos, chega mais lá na frente, quando vai praticar a escrita, acaba, né, se complicando um pouco. Então agora que você está se perguntando por que é importante e que você, obviamente, se responda, a gramática da língua espanhola é essencial para a gente falar e escrever bem, comunicarmos na escrita, consequentemente oralmente, melhor. Então eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui nos comentários pra mim, que eu vou tentar, obviamente, sanar a dúvida de vocês. Óbvio que na minha alçada e possibilidade daquilo que, ao longo aí dos meus estudos da língua espanhola, eu venho aprendendo e cada vez mais compartilhando aqui com vocês no Vamos a Estudar Espanhol. Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa explicação sobre as contrações do espanhol. E que tal praticar também, gente? Pratiquem. Vão lá no site do Vamos a Estudar, que lá eu também coloco bastante exercícios, bastante explicações à parte, como um extra pra vocês. As nossas redes sociais sempre ficam aqui na descrição. E, obviamente, não esqueça de se inscrever aqui nesse canal, de deixar aquele seu gostei pra mim. Se você gostou desse conteúdo, de compartilhar com outros estudantes da língua espanhola que também estão nessa jornada rumo à fluência. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui e a gente se vê na próxima. Besitos, hasta luego e tchau!